Obrigado, Senhor, por esta manhã. Nós bendizemos o Teu nome, nós agradecemos muito ao Senhor por quem Tu és. Nós Te agradecemos pela Tua palavra santa, bendita, que nos conduz ao conhecimento do Senhor, que nos instrui sobre como devemos viver nesse mundo, que alimenta o nosso coração com as promessas gloriosas que o Senhor tem nos feito. E nós, Senhor, nesse instante em que nos aproximamos dela, suplicamos pela iluminação, pela ação profunda do Espírito Santo em nosso coração, destravando a nossa mente, abençoando o nosso coração, para que tudo, Senhor, que venhamos a compreender dela, venha repousar na nossa alma de fato e venha nos mudar a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Obrigado pelos irmãos que aqui estão, cuida de cada um deles durante esse processo, ajudando-os a terem toda a sua atenção voltada para a bendita palavra, livrando-os desse modo de todas as distrações. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero conduzi-los já ao texto sagrado, 1 Coríntios capítulo 2. Vamos até lá, por favor. 1 de Paulo aos Coríntios capítulo 2. Nós começamos algumas semanas a estudar essa carta. Nós já estudamos o capítulo 1 e estamos entrando hoje no capítulo 2, pela misericórdia do Senhor. Eu li uma história nos últimos dias que me fez pensar nesse texto que nós vamos estudar hoje. Em uma pequena aldeia na Inglaterra foi construída uma igreja. E na fachada dela, os fundadores colocaram a seguinte frase: nós pregamos a Cristo crucificado. E aquela geração de crentes piedosos, fundadores, permaneceu por vários anos, com muita fidelidade a Deus, em torno da Sagrada Escritura. Mas aquela geração passou, e surgiu uma nova geração. E aquela geração resolveu fazer uma mudança naquela frase. Eles retiraram uma parte dela. E a frase ficou apenas assim: nós pregamos a Cristo. E eles então passaram a pregar o Cristo humanista, o Cristo mestre, o Cristo exemplo. E os anos passaram, eles seguiram naquele caminho, até que apareceu a terceira geração. E eles resolveram suprimir um pouco mais aquela frase bíblica e deixaram apenas a seguinte parte: nós pregamos. E eles passaram a falar a respeito de economia, sociologia, evangelho social, resenha de livros. E eles permaneceram assim até a igreja fechar. É incrível, meus irmãos, como a sabedoria humana, ela sempre procura de alguma forma expulsar a mensagem da cruz de Cristo. E é a respeito desse tema que o apóstolo Paulo falou no primeiro capítulo da carta aos Coríntios. Ele vem mostrando que a sabedoria do mundo e a sabedoria divina, elas simplesmente não se conciliam. Nós vimos que esses crentes, nós citamos isso para os irmãos, eles viviam em constantes conflitos, estavam em inimizades, disputas por causa de pregadores, filósofos. E Paulo vem exortando eles a abandonarem esse tipo de coisa, a deixarem de lado todo esse conhecimento humano e se agarrarem exclusivamente à pregação do Cristo crucificado. Eles deveriam fazer isso, Paulo vem mostrando no capítulo 1, porque Deus escolheu esse caminho. Deus escolheu uma mensagem simples, uma mensagem que parece ridícula aos ouvidos mais preparados. Deus escolheu uma mensagem simples, que até uma criança pode compreender, e ele fez isso para mostrar que a sabedoria dele está além da sabedoria dos sábios, e justamente para provar também que ele não se acomoda às expectativas dos grandes desse mundo. E Paulo vem dizendo: se Deus fez isso, vocês deveriam fazer isso igualmente. Hoje nós vamos seguir nessa argumentação de Paulo. É o mesmo tema que ele vem falando, só que Paulo vai falar no capítulo 2, do verso 1 a 5, dentro de um foco diferente. Ele vai mostrar que o ministério dele entre os coríntios
prova que a sabedoria de Deus transcende a sabedoria humana. Ele vai meio que remontar, vai contar o testemunho dele, relembrando os coríntios de como foi a passagem dele entre eles, e que ele, seguindo o exemplo daquilo que foi dito no capítulo 1, ele exerceu um ministério confiando exclusivamente na cruz de Cristo e deixando de lado toda a sabedoria, toda a engenhosidade humana, para pregar apenas Cristo crucificado. Então é isso que nós vamos ver hoje. O tema da nossa meditação é: nós pregamos a Cristo crucificado. E o propósito, irmãos, o objetivo da nossa mensagem essa manhã é levar todos vocês a elevar a mensagem da cruz, de modo a diminuirmos, para experimentarmos o poder de Deus que está por detrás dessa mensagem. Então vamos ler o texto sagrado, do verso 1 ao verso 5. Nós vamos ler a passagem inteira, depois eu vou voltar olhando aqui parte por parte. Então, 1 Coríntios 2, verso 1 diz: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Irmãos, eu dividi esses 5 versículos em 2 partes, e vai ficar bem fácil de vocês reconhecerem. Na primeira parte, Paulo fala como não foi o ministério dele entre os coríntios. E na segunda parte, ele fala como foi o ministério dele entre os coríntios. Então nós vamos olhar dentro dessa estrutura. Os irmãos vão perceber que a primeira abordagem dele é mostrando o que ele não fez, como ele não se portou, e depois como ele fez e se portou. Então nós vamos começar com o versículo 1, olhando o que Paulo não fez entre eles. Ele diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então os irmãos estão percebendo que Paulo está trazendo à memória desses crentes como fora o ministério dele entre eles. Esse texto aqui é um texto histórico. E a abordagem deles é mais ou menos o seguinte: olha, quando eu proclamei o evangelho entre vocês, eu não apelei para floreios de linguagem e nem erudição humana. Então ele está dizendo que ele não procurou conquistar os coríntios por meio de artifícios retóricos, como comumente os filósofos da época costumavam fazer. Ele diz: eu não usei nenhum desses artifícios. Os irmãos devem ter percebido que ele chamou aqui o evangelho de testemunho de Deus. Está lá no início do versículo 1, anunciando-vos o testemunho de Deus. Onde você lê aqui testemunho de Deus, leia-se o testemunho sobre Deus. E qual é o testemunho de Deus? Qual é o testemunho sobre Deus? O que é que Deus está testemunhando? Se você olhar João capítulo 15, versículo 26, lá está escrito que o testemunho de Deus é o Filho. É o testemunho a respeito de Jesus. Tanto o Pai quanto o Espírito Santo, diz lá em João capítulo 15, eles têm uma mensagem, eles têm um testemunho. E esse testemunho diz respeito a Cristo, quem Ele é e aquilo que Ele realizou na cruz e o que Ele vai fazer no futuro. Então Paulo está falando mais ou menos o seguinte: olha, quando eu cheguei até vocês, quando eu abordei vocês, eu não trouxe mais especulação. Eu lhes comuniquei revelação. Eu não sou um filósofo, eu sou uma testemunha. Então, irmãos, ele já havia dito isso. Se você olhar no capítulo 1, versículo 17, ele já havia feito essa afirmação. Olha aí comigo, ele diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule
a cruz de Cristo. Então, ele já havia falado isso. Olha, eu preguei a mensagem de Cristo no poder de Deus. Aqui ele está apenas repetindo a mesma mensagem, só que agora destacando que ele fez isso com o seu exemplo. No mês passado eu estava conversando com um pastor muito querido, e ele estava lamentando a dificuldade de encontrar pastores para pregar na igreja que ele ministra. Às vezes a igreja tem uma programação, tem uma conferência, tem um aniversário da igreja, e ele estava reclamando comigo, assim, queixoso, que era muito difícil convidar pastores para pregar na igreja dele. E ele ainda me dizia assim: olha, eu não sou um homem exigente, não. Eu só queria que o pastor fosse lá na igreja, abrisse a Bíblia, lesse o texto, explicasse o texto e aplicasse o texto. Mas eu não encontro essa pessoa, né? Ele falava inclusive da decepção dele com pastores de renome, que chegavam lá, simplesmente não pregavam o que a Bíblia estava dizendo, estavam pregando as suas ideias, né? Fazendo aquela colcha de retalhos com textos bíblicos, mas não pregavam diretamente o texto sagrado. Irmãos, a grande verdade é que a maioria dos pastores abandonou a simplicidade da exposição bíblica em nome de algum tipo de sabedoria humana com sofisticação de linguagem. Esse fenômeno já existia nos tempos do Novo Testamento, conforme Paulo está dizendo, mas ele se tornou ainda mais forte nos nossos dias. E a pergunta é: por que isso acontece? Por que acontece esse fenômeno de líderes de igreja, de pastores, de professores de Sagrada Escritura, até professores de escolas de teologia, estarem abandonando a exposição bíblica em nome de pregar ideias, filosofias e etc. Irmãos, a grande verdade é que há uma demanda muito forte por mentira religiosa. E a demanda, como diz o capitalismo, sempre vai gerar oferta. Deixe-me ler um texto com vocês, de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Veja, irmãos, que texto intrigante. Esse versículo aqui é muito, muito intrigante. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Aqui está a explicação porque existem falsos profetas e porque existem pastores infiéis. Porque alguns pastores que em um certo momento abandonam a simplicidade do evangelho, e porque surgem tantos falsos profetas. Esse versículo explica isso. Veja aí. 2 Timóteo 4, 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, irmãos, ele fala aqui de que haverá tempo. Então ele está falando de um tempo futuro, mas os irmãos sabem que esse tempo já chegou. Nós estamos na geração do me engana que eu gosto. Mas apesar disso, irmãos, tem uma afirmação muito grave aqui nesse versículo. Eu não sei se vocês perceberam. A afirmação é essa: os ouvintes moldam os seus pregadores. Os ouvintes buscam pregadores que satisfaçam aquilo que o ouvido deles deseja ouvir. Então, se as pessoas querem um bezerro de ouro, como os israelitas quiseram lá no Antigo Testamento, sempre vai se levantar alguém dizendo: me dê o ouro de vocês, que eu vou fazer o bezerro que vocês querem para adorar. O que esse texto está dizendo, irmãos, é que as pessoas que estão no engano, elas não são meras vítimas, não são pessoas que simplesmente, de forma passiva, estão sendo seduzidas pelo engano. Esse texto não está dizendo isso. Ele está dizendo que as pessoas querem. Elas querem, elas sentem coceira no ouvido, elas têm fascinação pela mentira, elas têm anseio pela mentira religiosa. Eu tenho um irmão aqui na nossa igreja que, quando chegou, ele veio de uma seita. Ele ficou alguns anos lá e ele me falou assim: pastor, eu sou culpado de ter ficado lá tanto tempo. Eu sou culpado porque eu não li a Bíblia. Eu tinha a Bíblia comigo, eu carregava a Bíblia comigo. E se eu tivesse aberto a Sagrada Escritura e lido a Bíblia, eu teria visto que tudo aquilo estava errado. Mas eu não li, eu não me interessei. Eu simplesmente me contentei em me apegar às ideias dos líderes da igreja.
E por essa razão eu me coloquei em engano. Então eu sou vítima, mas também sou o culpado disso. Então, irmãos, há uma demanda por mentira religiosa. Há uma demanda. Aparecem muitos falsos mestres e pessoas que abandonam a simplicidade da mensagem de Deus e se produz milhões e milhões de igrejas com pessoas levantando suas mãos e chorando enquanto estão ouvindo mentira, porque elas querem aquilo, elas anseiam por aquilo, elas querem satisfazer as cobiças delas, elas não querem conhecer e adorar o Deus verdadeiro. Agora, meus irmãos, notem o contraste entre esses que pregam aquilo que as pessoas estão desejando e a postura do apóstolo Paulo quando chegou na cidade de Corinto. Tá, se fosse para juntar aqui 2 Timóteo e Corinto, seria mais ou menos assim. Quando eu cheguei aí nessa cidade, eu não fui coçar o ouvido de vocês com mentiras. Eu não fui falar aquilo que vocês queriam ouvir. Eu não fui satisfazer as cobiças de vocês com os meus sermões. Eu abandonei essa metodologia. Já tem milhares de pessoas que estão fazendo isso entre vocês. E no verso 2, volte lá para 1 Coríntios, ele explica o único conhecimento que fundamentou todas as suas ações ministeriais. Veja aí comigo. Ele diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Muito bonito esse versículo. Paulo está dizendo, irmãos, que todo o ministério dele orbitava em um tema, um único tema: Cristo crucificado. Isto é, todas as suas ações ministeriais, a sua vida, era para de alguma maneira apresentar Cristo como Redentor, como Salvador, como sacrifício perfeito de Deus por nossos pecados. É claro que ele não deixou de falar de outros assuntos relacionados à teologia. Ele ficou 1 ano e 6 meses em Corinto, está lá em Atos capítulo 18, e lá diz que ele pregou toda a palavra de Deus. Inclusive na carta ele vai repreender os coríntios, porque eles estavam ignorantes a respeito de certos assuntos. Mas o que ele está, irmãos, dizendo aqui é que tudo o que ele ensinava, o modo como ele vivia, de alguma maneira se relacionava à cruz de Cristo, ao plano redentivo de Deus. Então, se fosse para colocar de outra maneira, eu diria assim: para o apóstolo Paulo, a cruz não era apenas uma relíquia. A cruz não era apenas uma relíquia antiga. A cruz de Cristo não era apenas uma história distante. Era o centro do seu trabalho, era o fundamento dos seus relacionamentos. Quando Paulo estava lá construindo as suas tendas, ele construía as suas tendas à sombra da cruz de Cristo. Quando ele pregava a mensagem para as pessoas, ele ensinava, ele sempre tinha como objetivo, como fundamento, a pessoa do Senhor Jesus. Quando ele enfrentava os seus opositores, ele fazia por causa da cruz. Paulo comia, bebia, trabalhava, dormia, tendo a cruz de Cristo como sendo o elemento mais importante que unificava todas as partes da sua vida. Então ele diz: eu vivi entre vocês assim. E é por isso que ele diz: eu decidi não saber nada. Eu decidi que o único conhecimento que eu iria passar para vocês e viver entre vocês é o de Cristo Jesus crucificado. Eu tenho uma imagem para mostrar para os irmãos, que eu vou pedir aqui para os irmãos da mídia colocarem. Alguns historiadores chamam de grafite. É um grafite. Na verdade, foi feito numa parede de gesso e riscado à mão. Data do século I ao século III. E foi encontrado em um local em que funcionava uma escola que treinava jovens para ser soldados. Então, desse lado de cá é a imagem original. E do lado de cá foi feito como se fosse uma fotografia estilo raio-x, para deixar apenas os traços da imagem original. Nessa representação, o Senhor Jesus está sendo retratado de uma forma blasfema, na figura de um asno. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Vários críticos do primeiro século falavam isso, diziam essas coisas a respeito dos cristãos. Eles inventavam calúnias a respeito dos nossos irmãos, dizendo que os nossos irmãos adoravam um asno que havia sido crucificado.
Infelizmente, essa é a imagem mais antiga representando Jesus que existe. Essa aí, é uma imagem de blasfêmia. Abaixo da imagem, vocês estão vendo que há uma representação de uma pessoa que está com as mãos levantadas, né? No caso é uma mão só, como se ele estivesse adorando a Jesus. E abaixo tem uma inscrição no idioma grego, que diz assim: Alexamenos sebet theon. Isto é, Alexamenos adora o seu Deus. Então, provavelmente, naquela escola de soldados jovens, um jovem ímpio fez esse desenho na parede lá da escola para zombar da fé desse jovem Alexamenos. Os mesmos arqueólogos encontraram na sala seguinte uma outra inscrição em latim, que dizia assim: Alexamenos fidelis. Isto é, Alexamenos é um crente. Nós não sabemos, irmãos, quem era esse jovem, mas a partir dessa imagem blasfema, nós podemos depreender algumas ideias. A primeira é que a cruz de Cristo era um tema fundamental na vida do jovem Alexamenos. Então ele era um crente, ele era um fidelis, ele era um jovem que estava se preparando para ser um soldado. Mas a cruz de Cristo era parte da sua vida, era identificado com ele. Então as pessoas percebiam que ele estava constantemente adorando a Jesus. Essa é a primeira ideia que nós depreendemos dessa mensagem. A segunda é que quando uma pessoa vive desse jeito, trazendo a cruz de Cristo para a sua vida, trazendo o poder da cruz de Cristo para viver o evangelho verdadeiramente no seu dia a dia, isso incomoda os que são ímpios. Isso produz zombaria, desprezo. Eu espero que os jovens daqui da nossa igreja se sintam encorajados pelo exemplo desse jovem. Perceba que não é algo apenas da geração de vocês, zombarias públicas pelo fato de você ser de Deus e defender os valores do reino de Deus. Eu espero que isso encoraje vocês a trazerem o poder e os efeitos da cruz para a vida de vocês. E quando isso incomodar o mundo e o mundo então querer zombar de vocês, vocês não se sintam intimidados, mas se vejam como pessoas que estão seguindo o mesmo caminho daquele que foi crucificado, o ser zombado. Paulo, irmãos, viveu dessa maneira. Paulo viveu magnificando a cruz de Cristo, e isso certamente incomodava as pessoas. Então aqui nós fechamos o primeiro ponto da pregação. Nós vimos como Paulo não esteve entre os coríntios. Como é que ele não esteve? Ele não apelou para filosofias humanas, ele não se utilizou de requintes de linguagem. Tudo que ele focou foi no Cristo crucificado. Agora, em segundo lugar, vamos ver como foi o ministério dele entre os coríntios. No verso 3, volte comigo lá, ele diz o seguinte: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Então, irmãos, o ministério de Paulo entre os coríntios é caracterizado por fraqueza, temor e tremor. Há duas ideias presentes nesse versículo aqui. Primeiro, Paulo está falando do seu testemunho. Então, quem conhece um pouquinho da trajetória do apóstolo Paulo lá no livro de Atos, dá para entender um pouco dessa declaração dele. Os irmãos devem se lembrar que em Atos capítulo 16, ele estava na sua segunda viagem missionária, e ele chegando na cidade de Filipos, ele foi de uma forma injusta, capturado, chicoteado e encarcerado. Então foi uma coisa muito sofrível, teve aquela conversão do carcereiro, que depois foi cuidar das feridas dele, mas uma vez solto, ele partiu em viagem, chegou em Tessalônica.
E ali ele começou a pregar o evangelho, muitas pessoas se converteram, mas poucas semanas depois, ele ainda com as feridas abertas das costas, ele teve que deixar às pressas aquela cidade por causa do tumulto que os judeus estavam causando entre aquelas pessoas. Então ele teve que deixar uma igreja recém-nascida aos cuidados de irmãos novos convertidos, e ele teve que partir. E ele chega numa próxima cidade chamada Bereia, e ele começa a pregar o evangelho, mas os judeus de Tessalônica viajaram quase que no encalço do apóstolo Paulo, e ele lá mais uma vez é assolado por aquele povo, e ele tem que fugir. E ele chega então na cidade de Atenas, e lá ele prega no campo de Marte, no Areópago, e ele foi ridicularizado publicamente pelos filósofos daquela cidade, quando ele fez referência à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E por fim, ele chegou em Corinto, uma cidade conhecida por sua idolatria, prostituição religiosa, embriaguez, promiscuidade social. Ele estava sozinho, cansado, desanimado e com medo. O Senhor Jesus aparece para ele, está lá em Atos capítulo 18, verso 9. O Senhor Jesus aparece para ele dizendo: Paulo, não temas, fala e não te cales, eu ainda tenho muito povo nessa cidade. Então Jesus apareceu porque Paulo estava com medo, porque Paulo estava preocupado, porque Paulo estava se sentindo sozinho, porque Paulo estava física e emocional esgotado. Então, a partir disso, dá para vocês entenderem o porquê ele disse isso. Meu ministério entre vocês envolveu fraqueza, temor e grande tremor. Mas essa, irmãos, como eu disse, é apenas uma ideia, é apenas um lado da história. Esse versículo, ele também precisa ser lido à luz do contexto do verso 1 e 2. Então, quando Paulo fala de fraqueza, eu estou tentando dizer para os irmãos que ele não estava falando apenas da sua condição física e emocional. Ele estava falando da decisão que ele tomou de abandonar todos os requintes de linguagem, toda a pomposidade, toda a ostentação que normalmente os filósofos tinham para pregar apenas Cristo crucificado. Então eu resolvi me desfazer de tudo. Eu não quis ostentar diante de vocês, eu não quis aparecer como um guru religioso. Na verdade, eu me apequenei completamente para pregar e magnificar o Cristo crucificado. Tem um filósofo que eu de vez em quando gosto de assistir umas aulas dele pela internet. O nome dele é Luiz Felipe Pondé. Não sei quantos já ouviram ele, já viram algum vídeo dele. Eu acho que ele personifica mais ou menos o espírito de sabedoria humana e ostentação que o apóstolo Paulo está falando aqui. De fato, ele é um homem muito inteligente, mas é muito interessante, né? Ele se veste de um modo pomposo, aí as pessoas fazem uma pergunta para ele, aí antes dele responder a pergunta, ele acende um charuto. Ele diz assim: veja bem. Aí pega o charuto, acende, faz pá, pá, dá umas 3 baforadas, e aí depois ele responde, né, com palavras de efeito, sentenças muito fortes. Ele está representando, irmãos, o espírito grego. Era desse jeito. Tem um outro também chamado Leandro Carnal, não sei se já viram. Tem uma voz muito bem impostada, né? Uma voz grossa. E as pessoas fazem uma pergunta para ele, e ele diz: eu estou aqui porque eu não estou ali. Enfim. Eu não sei porque eu falo essas coisas, irmãos. Paulo, irmãos, eu estou tentando dizer, tá? Retomando aqui o meu ponto. É que Paulo era o oposto desses homens. Paulo era o oposto disso. Ele está dizendo: quando eu cheguei até vocês, eu não cheguei com pompa. Eu não cheguei acendendo charuto, falando palavras de efeito. Eu cheguei com forte senso de inadequação. Eu cheguei ciente de que eu tinha uma mensagem muito maior do que eu. Eu me postei perante vocês ciente de todos os perigos. E por que Paulo fez isso, irmãos? Porque ele queria diminuir para que Cristo crescesse. Esse era o desejo dele. Então ele assume essa postura de fraqueza. Paulo não era um homem inculto. Todos vocês sabem disso. Ele era um homem muito, muito preparado. Mas ele diz: eu decidi não saber nada.
Eu decidi simplesmente deixar de lado tudo que eu era, tudo que eu sou, toda a minha cultura, para falar apenas de Cristo crucificado. Então, irmãos, essa foi a razão pela qual ele diz: eu decidi não saber nada, eu decidi abstrair todo o meu conhecimento e viver entre vocês como se eu fosse um fraco, com temor e grande tremor. Há um outro elemento que marcou a estada de Paulo entre os coríntios, está no versículo 4. Isso aqui é muito bonito. Ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Isso aqui é um outro lado da história. Ele está dizendo mais ou menos assim: conquanto o meu ministério tenha sido marcado por um forte sentimento de pequenez, havia uma ação poderosa do Espírito Santo por meu intermédio. Então é uma coisa meio paradoxal. Ele está dizendo: eu não usei palavras adocicadas da filosofia humana, eu não tentei seduzir vocês através do poder da minha linguagem. Eu dependi do poder do Espírito Santo. Eu esperei que o Espírito Santo convencesse vocês a respeito das palavras do Evangelho. Eu não queria que vocês abraçassem mais uma filosofia. Eu gostaria que vocês se tornassem novas criaturas. E é por isso, meus irmãos, que ele executou um tipo de ministério do qual ele não dependesse dos seus recursos, porque ele queria que os coríntios se identificassem mais com Cristo do que com ele. Então, se ele tivesse chegado com pompa, dependendo do seu poder, seguro da sua capacidade de convencimento, os convertidos não seriam convertidos a Cristo, seriam convertidos a ele. E ele simplesmente não queria esse tipo de ministério. Então ele diz: eu cheguei em fraqueza, despido de mim mesmo, mas o meu ministério entre vocês foi um ministério de poder. A palavra poder aqui tem uma discussão entre os intérpretes se refere a milagres. Alguns acreditam que Paulo estava pregando o Evangelho e fazendo milagres. Irmãos, certamente Deus operou sinais e prodígios por meio de Paulo em Corinto, mas eu não creio que é isso que ele está falando aqui. Eu acredito que ele está falando do poder que tem relação direta com a conversão dos coríntios. No capítulo 1, versículo 18, só para os irmãos entenderem a ideia que eu estou falando aqui, ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então ele está falando do poder de Deus aqui, como estando conectado à conversão deles. Então Paulo diz: eu tive um ministério entre vocês, pessoalmente, fraco, mas espiritualmente, com uma profunda manifestação do Espírito Santo. E a prova disso é que vocês se converteram. Porque, irmãos, se existe um milagre na Sagrada Escritura, é o milagre da conversão. A conversão é a maior obra sobrenatural que pode ocorrer na história de uma pessoa. É maior do que um morto ressuscitar, um cego voltar a ver, porque não pode haver maior obra do que Deus dar luz para aquele que está cego, Deus dar vida para aquele que está morto espiritualmente, Deus trazer para o reino da sua luz aquele que está afastado dele. Então Paulo diz: houve sim manifestação de poder. Então ele está dizendo, irmãos, que o seu ministério, por um lado, envolveu uma mortificação da autossuficiência. Ele teve um ministério de morte. Ele morreu para o show intelectual, ele morreu para as expectativas das pessoas que estavam esperando dele uma performance muito atraente. Ele se rebaixou de todas essas coisas, colocou o Cristo crucificado em destaque, e o poder do Espírito Santo se manifestou, quebrantou o coração daqueles ouvintes, e a salvação deles aconteceu. Então Paulo diz: assim foi meu ministério entre vocês, fraqueza pessoal, mas profundo poder do Espírito Santo. A pergunta, irmãos, que fica é: por que Paulo escolheu esse caminho? Por que Paulo escolheu esse estilo de ministério? Porque ele optou por uma abordagem em que ele se humilhava
para que o poder do Espírito Santo se destacasse? Ele responde isso no verso 5. Veja aí comigo. É uma razão fundamental, é uma razão que tem questões eternas envolvidas. Ele diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então esse era o alvo do seu ministério. Isso aqui explica o porquê ele fez o que fez. Porque ele se despiu de si mesmo, porque ele optou por um ministério de morte, porque ele se apequenou, porque ele não se comportou como um grande orador e um homem muito inteligente. Ele disse: eu fiz isso porque eu queria que a fé de vocês fosse uma fé sobrenatural. Uma fé conectada a Deus. Vocês devem ter notado que ele fala a respeito de dois tipos de fé nesse versículo. Uma fé que se apoia na sabedoria humana, e uma outra fé que é produto do poder de Deus. Isto é, uma é natural e humana, a outra é sobrenatural e espiritual. Irmãos, a fé que se fundamenta em mera aceitação mental, ela não salva, ela não regenera, ela não transforma a vida, ela não suporta a adversidade. Ela é como aquela semente que caiu entre os espinhos lá da parábola do semeador. Então, há algumas pessoas que possuem uma certa aceitação mental da Bíblia, da igreja, das verdades cristãs. E muitas vezes a pessoa se acomoda a isso. Mas, irmãos, mera aceitação intelectual não é transformação de vida, não significa se tornar uma nova criatura. Mas o outro tipo de fé que ele fala aqui, que essa que é gerada pelo poder de Deus, essa sim, traz salvação, santidade de vida, perseverança nos caminhos do Senhor, ela regenera, ela muda completamente a sua história. Então, juntando aqui os dois versos, Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte: eu mortifiquei toda a sabedoria humana, pregando Cristo crucificado, porque esse era o único modo de vocês experimentarem o poder de Deus. Era o único modo de vocês conhecerem o que é a fé salvadora. Então, irmãos, fazendo uma síntese aqui, antes da gente seguir para as palavras finais, eu falei para os irmãos no início que esse parágrafo é parte de uma seção maior, em que Paulo vem contrastando a sabedoria humana, ou melhor, a sabedoria de Deus e a falência das filosofias humanas. Paulo vem fazendo esse contraste. E ele lembra os coríntios que ele viveu dessa maneira entre eles. Que ele abandonou a autossuficiência, pregou a mensagem a respeito de Cristo, dependeu do poder do Espírito Santo para a transformação de vida dos seus ouvintes. E foi isso mesmo que de fato ocorreu. Agora deixe-me, irmãos, passar aqui para algumas lições que nós podemos depreender dessa passagem. E depois nós vamos orar ao Senhor. Em primeiro lugar, eu quero me dirigir àquelas pessoas que estão ouvindo essa pregação e que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, mas afirmam ter fé em Deus. Então, essa passagem lhe coloca diante de uma questão muito importante, fundamental. Onde é que a sua fé está alicerçada? Nós vimos aqui dois alicerces no versículo 5. O alicerce da sua própria sabedoria, ou alicerçada em Deus. Então há pessoas que têm fé, e elas dizem: não, eu tenho fé em Deus, mas essa fé não é a fé salvadora, não é essa fé que é produto da operação do Espírito Santo. É uma fé que vem do seu próprio conhecimento, da sua própria sabedoria. O que a Bíblia fala, irmãos, a respeito da fé salvadora, é que ela é um dom de Deus. Ela não é gerada no seu coração. Jesus é chamado em Hebreus de o autor e consumador da fé. Então essa fé é sobrenatural. E é só por meio dela que você pode se apropriar do perdão de pecados, da regeneração, de ter uma vida transformada e de herdar a vida eterna no futuro. Então, sabe o que eu gostaria de, nesta manhã, encorajar você? A você pedir a Deus essa fé.
Comece a pedir a Deus. Essa fé não é um dom de Deus? Não é Ele que comunica? Não é Ele que nos dá pelo Espírito Santo? Comece a pedir a Deus isso. Enquanto eu estava meditando nisso nessa semana, eu me lembrei de mim mesmo, em 1999. Na verdade, 1998. Eu estava na igreja, há vários meses, acompanhando todos os cultos. Gostava muito das pregações, dos louvores, me identificava muito. Já havia abandonado muita coisa da velha vida, mas eu não dava aquele passo comprometido de que eu vou entregar minha vida a Jesus e vou viver para Ele, vou ser discípulo dele. E aí uma vez eu estava num culto de oração, e um irmão perguntou para mim assim: você tem um pedido de oração? Eu disse: tenho. Eu queria crer. Eu queria crer. Eu queria me converter. Mas tem uma parte minha que não quer. Então tem uma barreira dentro de mim. Eu gosto e concordo com tudo. Mas parece que eu estou querendo sempre ficar de longe, olhando de longe. E naquele dia, aqueles irmãos oraram por mim. Oraram para que Deus me desse fé. Oraram para que Deus convertesse, mudasse o meu coração. Então eu queria encorajar você a fazer isso. De repente você é uma dessas pessoas que concorda, que acha bonito, mas que quer fazer isso meio que de uma distância segura, sem muito envolvimento, sem muito comprometimento. Talvez seja a hora de você começar a dizer a Deus: Deus, me ajuda na minha falta de fé. Eu não consigo crer. Eu estou relutando em me entregar a Ti. Tem misericórdia de mim. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração. Esse é o tipo de oração, irmãos, que Deus simplesmente não faz nenhuma reserva em atender. Então comece a orar por isso. Senhor, eu queria uma fé alicerçada em Ti. Eu tenho uma fé que talvez eu herdei da minha família, do meu ambiente de criação, mas eu não tenho a fé salvadora, porque eu ainda não dei esse passo de me arrepender dos meus pecados e crer na morte de Jesus como um sacrifício por mim. Então você pode fazer isso hoje. E eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração e Ele vai te dar essa fé salvadora. Então logo isso acontecer, venha falar comigo, dizer: pastor, Deus atendeu a minha oração, porque eu quero dar um abraço em você e recebê-lo como mais um membro da família da fé. Para a igreja do Senhor, eu queria lembrá-los que essa mensagem, ela traz a lição de que nós precisamos trazer a cruz para o presente. Que a cruz não é apenas uma relíquia passada. A cruz não é apenas um objeto. Paulo, irmãos, viveu dessa maneira. Ele trouxe a cruz para o presente. Jesus falou em Lucas 9:23 que todos aqueles que quiserem seguir a Ele precisam tomar a sua cruz e carregá-la. Então, meus irmãos, quando o Senhor Jesus morreu por nós, Ele não apenas tomou o nosso lugar perdoando os nossos pecados, Ele mostrou como nós temos de viver depois de perdoados. Isto é, nós temos que tomar a própria cruz e nos juntar a Ele no caminho do Calvário, morrendo para nós todos os dias. Jesus nos salvou do inferno, mas Ele não nos salvou da cruz. A cruz de Cristo não é apenas um local de substituição, em que o justo recebe a punição pelos injustos. É também um local de execução diária. É um local onde todos os dias nós estamos morrendo para nós mesmos. E meus irmãos, esse processo de trazer a cruz para o presente, ele é extremamente poderoso. Ele pode gerar no seu coração hoje desapego ao mundo. Trazer a cruz para o presente pode matar a sua autossuficiência, pode sacrificar o seu orgulho, pode gerar em você anseio por Deus, alegria nas coisas espirituais, espírito de oração, amor pelas escrituras, uma vida frutífera, anseio por louvar, bendizer ao Senhor, participar da vida da igreja, louvar ao Senhor dos cultos. Irmãos, é incrível como há poder nessa mensagem, como há poder no Evangelho, como a cruz de Cristo carrega um poder que é poderosíssimo para mudar toda a nossa vida.
Então você pode ter ousadia em falar de Deus, você pode ter vitória sobre os seus pecados. Então hoje ore a Deus e peça: Senhor, eu quero ser transformado por esse poder. Eu gostaria, Senhor, de ver morrendo em mim tudo aquilo que não te agrada. Eu gostaria de me desfazer de mim mesmo para viver apenas a realidade da vida em torno do Cristo crucificado. Vamos lembrar disso, irmãos. A cruz de Cristo não é apenas uma relíquia de um evento passado, mas ela tem poder para nos transformar no dia de hoje. Por fim, eu queria me dirigir a todos aqueles que ensinam a Bíblia, aos pregadores, pastores, seminaristas, discipuladores, professores da escola dominical e os pais que ensinam a Bíblia em casa, um para o seu cônjuge, ou para o cônjuge, ou para os filhos. Essa mensagem tem uma lição maravilhosa para todos nós que ensinamos a palavra. É que nós precisamos cultivar um senso de grandeza da mensagem que pregamos e ao mesmo tempo da nossa pequenez diante de uma tarefa tão elevada e santa. Nós, irmãos, que ensinamos a palavra, nós nos esmeramos no ensino, como Paulo diz lá em Romanos 12. Mas nós fazemos isso ao mesmo tempo crendo que nós somos insuficientes. Nós fazemos isso com temor e tremor, clamando pela misericórdia de Deus, crendo que no final das contas só o Espírito Santo pode produzir mudança. Então vocês que são pais, lembre-se disso. Isso vai criar em vocês uma dependência maior. Isso vai produzir em vocês um espírito de oração mais robusto. Isso vai mortificar o seu orgulho, vai mortificar as pretensões de recompensa humana. Isso vai te livrar inclusive das frustrações. Qual é o pai que já não teve de lidar com isso? Eu ensino, mas parece que não acontece nada. Eu falo aqui, isso aqui é pecado, isso aqui é errado. E o filho diz: tá bom, e depois faz a mesma coisa. O que é isso? Então às vezes nós ficamos frustrados como se o convencimento dependesse de nós. Como se as nossas palavras simples e puras tivessem o poder de formar caráter nos nossos filhos. Paulo mostrou que não é assim. Paulo mostrou que é o poder de Deus, é a ação do Espírito Santo. Então nós temos que, irmãos, ensinar com esse pensamento, debaixo de espírito de oração, enquanto nós estamos ensinando a Bíblia aos nossos filhos, às vezes conversando com os nossos filhos, instruindo os nossos filhos, repreendendo os nossos filhos, fazer isso, os pais, os professores, com aquele sentimento: Senhor, leva ao coração, Senhor, transforma, Senhor, quebra as resistências. E quanto mais, irmãos, nós nos apequenarmos das nossas capacidades e dependermos exclusivamente do poder do Espírito Santo, mais haverá transformação naqueles que Deus colocou como nossos ouvintes. Mais haverá uma fé alicerçada em Deus, conforme Paulo disse aqui. Então nós que somos pais, para encerrar, nós devemos querer que os nossos filhos sejam mais filhos de Deus do que nossos filhos. Então é por isso que nós temos que depender do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que a palavra do Senhor habite ricamente o nosso coração. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor Deus, eu louvo o Teu nome por estar nesta igreja hoje, com essa família da fé amada, e poder abrir a Tua palavra e compartilhar com eles o conhecimento do alto. Eu oro, Senhor, para que o Senhor faça o que eu não posso fazer. Eu oro para que o Teu Espírito Santo conduza cada verdade espiritual de acordo com a necessidade de cada coração. Efetua essa obra poderosa, gloriosa, edificando aqueles que creram e dando fé salvadora àqueles que ainda não creram. Peço isso no nome do Teu Filho Jesus. Amém.